Eu já havia avisado há 15 dias atrás que o julgamento do senhor Moro daria vitória a ele. Porque é muito simples. O Moro não é útil, não é bom para o presidente Lula a saída do Moro. Por quê? Porque o Moro joga com todo mundo. E hoje ele vota com Lula. Se o Moro sai, entra o deputado federal do Paraná, que é Bolsonaro. Então, para o presidente Lula, é menos pior com o Moro do que ficar com o candidato que vem do Bolsonaro. Presidente Bolsonaro. Por que a prisão do presidente Bolsonaro é praticamente impossível? Por mais que uma emissora aí fale todo dia sobre a prisão dele. Porque se prenderem o presidente Bolsonaro, ele fará tranquilamente 200 deputados federais. Ele será o maior cabo eleitoral desse país. Ele fará, dos 93 senadores, ele fará 50, 55 senadores. Então, prender o presidente Bolsonaro é o que eles não querem. O Lula não quer. Porque ele é o maior cabo eleitoral do país hoje. E aí vocês me perguntam, dá um exemplo, eu dou o exemplo do Bin Laden. Por que quando os Estados Unidos em 2011 vai no Paquistão, mata o Bin Laden e desaparece com o corpo, não deixou enterrá-lo? Porque lá seria um lugar sagrado, um lugar que seria o mito sagrado, todo mundo rezando lá no local onde Bin Laden estaria enterrado. Então o americano desapareceu com o corpo do Bin Laden. É um bom comparativo. É só vocês analisarem. Sobre zeladoria. A cidade clama por zeladoria. Zeladoria o que é? Nada mais. Subprefeituras fortalecidas. Subprefeituras equipadas. Subprefeituras com poder de dar resposta imediata. Aquilo que vocês viram no Rio Grande do Sul, se acontecer em São Paulo, a vaca foi pro brejo. Nós não temos hoje estrutura. A 5ª maior cidade do mundo, a primeira da América Latina, não tem estrutura para segurar um caos que aconteceu em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Porque o que é a zeladoria? São bueiros limpos, rua varrida. Você dá opção para a pessoa jogar o lixo. Hoje você coloca as latas de lixo que eram amarradas nos postes de metal, foram todas roubadas. Como é roubado o relógio de luz, a tampa do relógio de luz, a tampa do relógio de gás, o relógio de gás, como é roubado o cavalete da água, tudo é furtado nesse país. E a pessoa é presa e ela é imediatamente em audiência de custódia solta, porque ela não causou ameaça a ninguém no furto dela. O número das casas, nada se fica em pé. Zeladoria é você dar opção para a pessoa. Então vamos trocar essas latas de lixo, de metal, por lixeiras em concreto. Cada esquina você colocar lixeiras em concreto. O saco de lixo entra dentro, você recolhe, aquilo dura para a eternidade. E espero também que não roubem uma lixeira de concreto que estará chumbada na calçada. Sobre os parquiletes. Isso é uma vergonha. Parquilete é uma vergonha. Aí você vai dizer, Camilo, você é contra o comércio? Não, eu sou o cara que mais defende o comércio. Só que você não pode tomar conta da área pública, porque hoje o parquilete, além dele ser totalmente desincronizado, cada um constrói o parquilete que dá na cabeça. Para vocês terem noção, tem parquilete de alvenaria, de azulejo. A que ponto nós chegamos? Construir um parquilete numa via pública de alvenaria. Então a gente devia fazer o recuo nas calçadas, as baias, e entrar nessa baia parquiletes todos únicos, padronizados na cidade. Como é a cidade de Los Angeles. Na cidade de Los Angeles você encontra guetos lá, no bom sentido, onde os parquiletes são embutidos na calçada. E também não é esse exagero que a gente vê, que são restaurantes em cima do asfalto. Tudo na cidade tem que ter lei, tem que ter o porquê.
Hoje eles fazem o que eles querem na cidade. E isso nós não podemos concordar. As ciclovias. Ah, o Camilo é contra a ciclovia. Não sou contra a ciclovia, eu andei de bicicleta a minha infância inteira. Não tem essa história de ciclovia, de ser contra. Tem a verdade que a ciclovia hoje, do jeito que ela está, ela enche o saco do comerciante, ela enche o saco do morador, ela enche o saco do motorista, ela prejudica a economia da cidade e nela não trafega ninguém. São metas a serem atingidas que não olham para a mobilidade dos veículos. E a cidade de São Paulo tem 9,2 milhões de veículos. Ou alguém vai desfazer que isso não existe? Alguém vai esquecer que não existe? Alguém vai pôr de lado 9,2 milhões de cidadãos dessa cidade? Então a ciclovia tem que ser planejada. O que é a ciclovia planejada? É a ciclovia segregada. Alguns exemplos, Avenida Paulista. Alguns exemplos, Eliseu de Almeida, no Butantã. Alguns exemplos, Brasleme, Santana, Marginal Pinheiros. Tem várias ciclovias que são planejadas. Que você coloca o ciclista com segurança, porque o motorista, se perder a direção, se tiver dar um sono nele, se perder a direção, se desviar de um motoboy, se desviar de outro carro, ele mata o ciclista se esse ciclista estiver na ciclovia. Porque a ciclovia hoje da cidade, as ciclovias são fantasmagóricas. Elas inexistem. Inexistem. Nós temos que fazer pistas de bicicleta aonde você não prejudica o trânsito. Aonde você dá o direito de ir e vir do ciclista. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei meu que coloca os suportes de bike na frente dos ônibus. Agora, por que não aprovam? Tá aí os jornais, quem manda nas empresas de ônibus. Eles não deixam. A pessoa chega, coloca a sua bicicleta no suporte dianteiro, ela é travada automaticamente, para ninguém furtar ou roubar. Você entra no ônibus, sai do Ipiranga, chega lá no Tucuruvi, pega a sua bicicleta e continua com ela. Esse é projeto de lei do Camilo Cristófaro. Todos os ônibus da cidade ter o suporte dianteiro para as bikes. O motorista está olhando, ela está travada, sistema automático. Você adentra o ônibus e pega a bike e sai andando com ela. E por que não passa? Essa pergunta fica para vocês. Por que a cidade tem soluções? Por exemplo, o que deu certo? A faixa azul. O que é a faixa azul? É um corredor exclusivo para que os motofretistas caminhem por ela. Ah, foi o Camilo que inventou? Não foi o Camilo que inventou, não foi a CT que inventou. Foi sim uma conversa entre todos nós que chegamos num denominador comum que São Paulo precisaria ter um corredor para os motofretistas. E nisso veio a faixa azul. A cor faixa azul foi uma ideia. Tá aqui o azul, que é meu símbolo. O azul, faixa azul. Poderia ser faixa laranja, faixa amarela, faixa cor-de-rosa, faixa lilás, faixa verde. Foi a faixa azul. Isso hoje com 99% de aprovação dos motoristas e dos motofretistas. E acidente praticamente zero. Então é uma das ideias que dá certo na cidade. Agora vai se prolongar mais 300 quilômetros de faixa azul? Não é fácil. Porque a via, você tem um corte nela. E você tem que continuar com as faixas de pista. A 23 de maio não perdeu o seu espaço. Eram 4 faixas de pista, continuaram 4 faixas de pista. Simplesmente readequaram um trecho. Tanto é que ela não é total. Por quê? Porque ela chega num ponto que não consegue continuar a faixa azul. Isso é um projeto que deu certo. Em 2018, o secretário Sérgio Aveleda, secretário do João Dória, então prefeito, pensou em fazer o radar multar antes, o veículo ser multado antes de chegar no radar. Porque aí ele ia fazer um tempo de um radar para outro. Então vamos dizer que a 50 por hora, você passando no primeiro radar, você leva 23 segundos para passar no segundo. Se fosse menos que isso, o radar te autuava. Isso tem um nome agora que está valendo na cidade.
é um sistema de ondas magnéticas determinada Doppler. O que acontece? Essas ondas magnéticas, elas calculam quando você passa num radar e você acelera e diminui para passar no outro. E você é autuado. Aí perguntam para mim, mas quem obedece à lei não é autuado. Vocês acham certo isso? Que nenhum país do mundo tem isso? Vamos dar um exemplo, os Estados Unidos, tem a maior frota de veículos do mundo. Estados Unidos nem radar tem. Só que nos Estados Unidos, quando você desobedece, você toma uma cacetada que você não enxerga a frente. 35 milhas são 35 milhas, 55 milhas são 55 milhas. Aí daqui a pouco aparece aquela viatura atrás de você já. Ela aparece do nada. Porque lá são muito poucos que fazem isso. Então nós estamos prestes agora a ver, já estamos vendo, me perdoe, estamos vendo, já que tem radares na cidade que te autuam mesmo você segurando a velocidade determinada naquela via. 60 por hora, você passa a 60 por hora e te autuou. Porque você antes já veio a mais 60 por hora. Isso é estelionato. Isso é roubar do motorista. Isso é arrecadar. Isso a gente não pode aceitar. Não podemos aceitar. O que é o Doppler? O Doppler são ondas magnéticas que você, quando passa no primeiro radar e você aumenta a velocidade, mesmo diminuindo no segundo, eles pegam a velocidade que você estava antes de passar no radar. Eu acabei com essa ideia em 2018 no governo Dória, quando o senhor Sérgio Alvereda, secretário dos Transportes, queria implantar isso. Já existe o Doppler hoje em semáforos da cidade. Eu vou mostrar para vocês. Então isso simplesmente é uma vergonha. Alça da Ponte das Bandeiras. Vocês se lembram? 700 mil carros multados ao ano. O lugar que mais multava no Brasil. Quando você vem de Vila Guilherme, Vila Maria, pega a Alça das Bandeiras para ir pegar a Prestes Maia. Você entrava no fora do horário, o radar te pegava depois de você entrar. Entendeu? Você entrava com uma sinalização vagabunda, você adentrava a alça, quando adentrava a alça o radar estava te esperando. E você era autuado. Eu em 2016 disse, eu vou acabar com isso. Ah, Camilo, você vai acabar com isso? Eu acabei. Hoje não tem 15, 20, 25 mil multas ano. Nós antecipamos radares, aumentamos a sinalização, demarcamos o piso, diminuímos o horário que você não poderia entrar, das 6 às 18 para as 10 às 17 e acabou. Ou seja, você acha que as pessoas dos radares vão ficar contentes comigo? As empresas? As empresas me odeiam. Por quê? Porque nós acabamos com isso. Vou dar um exemplo para vocês, que as pessoas têm mente. As pessoas têm... A lembrança das pessoas é muito curta. As caixas de aço que tinham na Avenida Ibirapuera, Avenida Interlagos, Jacopêssego, São Miguel, Radial Leste, Vicente Hall, Eliseu de Almeida, Francisco Morato, as caixas de aço que tinham nas vias, e de volta, que dentro delas tinha um radar embutido. E que multavam vocês. Eu falei em 2016, eu vou acabar com essas caixas de radar. Eu acabei com 120 caixas de radar na cidade que percorriam 240 pontos na cidade. Vocês querem encontrar essas caixas de radar? Vai aqui em São Caetano, aqui na Avenida dos Estados. Vai em Santo André. Elas continuam operando do mesmo jeito. Mas na cidade de São Paulo, não. O Camilo Cristóforo deu um fim nelas. Sabe o que acontece, Moacir? Sabe o que acontece? Vou deixar uma coisa clara para você. As pessoas têm medo de encarar a verdade. A ciclovia na cidade é uma vergonha. Os parklets em São Paulo são uma vergonha. Mas as pessoas têm medo. Ah, eu vou mexer com ciclistas ativistas. Ah, eu vou acabar com ciclovia, as pessoas não têm direito a andar de bicicleta. Ah, eu vou mexer com o parklet, a pessoa não pode ter o direito de sentar no lugar fora para comer. Mas peraí, nós temos que ter regras. Regras, não é só você pintar a faixa vermelha na rua
e colocar esses escândalos em cima do asfalto na via pública, que são esses restaurantes na via pública. Andam por aí, é muito fácil, olhem os parquiletes colocados na cidade. Não tem planejamento, enfeiam a cidade, enfeiam a rua, ocupam o espaço público, não permitem que seja recapeada a via. Ou seja, é só a pessoa observar. Tem que ter planejamento. A cidade tem que ser planejada para 500 anos, não para um mandato. Ó, as pessoas têm que entender coisas que são inexplicáveis, tá? Isso é uma coisa que eu debato muito. Operação tapa-buraco. Ah, porque a minha rua tem um buraco e a subprefeitura não tapou. A subprefeitura não tapa buraco. Eu tô falando a verdade para vocês. Quem tapa buraco é a Secretaria-Geral das Subprefeituras, onde o caminhão sai lá do Tucuruvi para tapar um buraco no centro da cidade. Onde o caminhão sai lá da Moca para tapar um buraco no Paraíso. Então vocês perguntam, mas Camilo, eu não entendo. Como é que o tapa-buraco, a subprefeitura... Hoje as subprefeituras estão numa situação que deixaram elas. Porque para você fortalecer uma subprefeitura, primeiro que você tem que ter funcionários de carreira. Engenheiros, arquitetos, ambientalistas, pessoas que cuidam da área de asfalto, pessoa que cuida do verde, pessoa que cuida de obras, pessoas que cuidam da fiscalização, pessoas que entendam de todos os programas de um bairro. E o que acontece hoje com as subprefeituras? Elas estão simplesmente destruídas. Destruídas. E a subprefeitura, que é a prefeitura do seu bairro, hoje, ela não pode atender você. Ah, mas há 2 anos eu peço uma poda de árvore. Vamos também separar a poda de árvore para as pessoas entenderem. Tem 2 tipos de poda de árvore. A da subprefeitura e da Enel. Aquela árvore que está no fio energizada, a subprefeitura não pode colocar as mãos nela. Porque você mata um homem que for podar essa árvore. Ela está eletrificada. Aí cabe você ligar num 149, é 149? 159, 156, você entrar num 156, pega um protocolo, esse protocolo da subprefeitura vai para a Enel, e a Enel aí sim, ela vem com a terceirizada, e aí é mais uma novela das 8 que começa a demorar. Quando a árvore está livre, sem ser energizada, essa árvore sim, quem deve podar é a subprefeitura de Piranga, se ela tiver contratos com empresas de poda de árvore. Se ela não tiver, não vai ser podada. As pessoas perguntam por que a subprefeitura não podou a minha árvore. Nós temos 2 tipos de poda de árvore. 2. A eletrificada, que é da Enel, e a não eletrificada, que é a subprefeitura. Quando a árvore está envolvida em fios, a prefeitura é proibida de colocar as mãos, porque você pode matar esse profissional que está podando a árvore. Ela está eletrificada. Aí vem a terceirizada da Enel, que são pessoas profissionais, que são pessoas que isolam a área e podam esta árvore. Ou estupram. Aí vocês ficam entre podar e estuprar. E às vezes eles estupram as árvores. Aí você tem outro lado, que são árvores que não estão em contato com a fiação elétrica. Essas são a subprefeitura do bairro. Sendo que nós precisamos ver se a subprefeitura tem contrato de poda de árvore. Tem subprefeituras que não tem nem contrato de poda de árvore. E aí você vai ficar com a árvore olhando para ela por mais alguns anos. Agora, quem será o grande cabo eleitoral em 2026? O grande cabo eleitoral será o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro será o grande cabo eleitoral. Eu vejo e falo antes. O presidente Bolsonaro fará 150 deputados federais. E fará um número gigante de senadores. Porque agora são 2 vagas ao Senado. São Paulo ele fará os 2. Paraná fará os 2.
Rio Grande do Sul fará os dois. Santa Catarina fará os dois. Minas fará os dois. Goiás fará os dois. Brasília fará os dois. Tranquilamente. Espírito Santo fará os dois. Rio de Janeiro fará os dois. As duas vagas quem fará é o presidente Bolsonaro. Porque ele hoje é o cabo eleitoral mais forte. E quem fará no Nordeste? Presidente Lula. Aí você tem um contrapeso. Mas será que quem ficará com o maior número de senadores? Eu acho que como pessoa será o presidente Bolsonaro. Como coligação partidária, pode ser que ainda o Lula leve uma vantagem. Mas como pessoa, o presidente Bolsonaro fará o maior número de senadores. Eu falei pra vocês assim, o Moro não vai ser condenado pelo TSE. Porque o Moro pode não descer para o Lula, porque ele mandou prender o Lula. Mas o Moro é um homem que fica em cima do muro, porque ele vê melhor os dois lados. E para o presidente Lula é muito melhor o Moro, que vota os projetos dele, do que caçarem o Moro e vir o deputado federal do Paraná, que é 100% Bolsonaro, e ocupar a cadeira dele. Então, se o Lula colocar na balança Moro, com Moro ou sem Moro, fica com Moro. Entendeu? E tá aí hoje, 7-0 a favor do Moro. O que eu previ há 15 dias atrás, aconteceu ontem. Rio Grande do Sul é a maior catástrofe da história do Brasil. Mas não tem planejamento. É um governador fraco, é um governador sem atitudes, é um governador que ficou desse tamanho do lado do presidente Lula. Ele se ele se diminuiu. Ele perto do presidente Lula ficou pequeno. Não que ele é menor, ele fez isso. É uma pessoa que não tem o comando do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul estão calculando hoje 100 bilhões para resolver o Rio Grande do Sul. Eu vejo o Rio Grande do Sul de 15 a 25 anos para voltar a ser o Rio Grande do Sul. 3 anos. 3 anos é para as coisas acontecerem. 2 meses para dar uma limpadinha na cidade. Nós estamos falando em 120 mil casas, nós estamos falando em indústria de peças, nós estamos falando em depósito de alimentos, nós estamos falando em produção de alimentos, nós estamos dizendo em estoque de alimentos, nós estamos dizendo de... É uma coisa muito complexa. Muito complexa. Os presídios misturaram preso com criança. Misturaram pessoas que têm a coleira no pé lá... A tornozeleira eletrônica com crianças. Aí vem estupro, pedofilia, aí acontece tudo. A situação do Rio Grande do Sul é difícil, mas tem que ter planejamento. Já viu que alagou tal lugar? Você tem que voltar a construir onde não alaga. Agora, o presidente Lula brigou com o Biden. O presidente Lula brigou com Israel. Eu queria perguntar a vocês, o presidente da Venezuela... O presidente da China, o presidente da Rússia ajudaram o Brasil? Resposta não. Quem poderia ajudar o Brasil? Quem tem a maior equipe de resgates do planeta? Israel. Só que o presidente Lula não vai pedir para Israel, imagine. Porque ele não gosta de Netanyahu. O que tem a ver o primeiro-ministro com o país? E os Estados Unidos? Que para eles mandar 5, 10 bilhões de dólares para cá é dinheiro de pinga. Mandaria, mas não. Ele vive criticando o Biden. Ele vive criticando os Estados Unidos. E aí a gente vê o nosso porta-aviões passar. Nosso porta-aviões comprado da Segunda Guerra Mundial da França, que é o maior porta-aviões da América do Sul, a gente dá risada. Dá risada. Quando um estado passa pelo que passou e passa o Rio Grande do Sul, a primeira atitude de um governo sério é salvar vidas. Vamos primeiro salvar vidas das pessoas, dos animais, vidas. Você tendo locais para dar abrigo, alimento, tratamento médico, calor humano, condições dignas para essas pessoas ficarem, você vai pensar no segundo planejamento. Aonde nós erramos? Aonde nós erramos? A comporta tal não fechou porque tinha lixo.
Vocês sabiam disso? Várias comportas não se fecharam porque tinham lixo nelas, que travavam elas não eram testadas. Elas não tinham manutenção. Então eles vão ter que rever essas comportas que atingem 3 metros para hoje para 10 metros. Porque a água superou 5,3 metros. Ela foi o dobro praticamente do hoje da proteção, que é de 3 metros, que é o limite de enchente. Então nós temos que repensar a mudança do clima. Hoje em janeiro faz frio, que é verão. No inverno faz calor, no outono desaba o mundo, que seria seca, e na primavera a gente vai ver o que vai acontecer. E se vier outra em setembro agora no Rio Grande do Sul? Como é que se recupera? Um estado da capacidade do Rio Grande do Sul. É difícil. Eu não sou bem a favor da revitalização do centro, de você encher os apartamentos abandonados de gente. Você vai acabar criando favelas verticais. Certo? Você vai criar verticalização de favelas. Nós temos que pensar bem o que é povoar o centro. O centro você precisa trazer o grande comércio de rua, segurança pública, iluminação, cuidado, ou seja, zeladoria. Vou repetir, muito policiamento para você poder fazer o centro reviver. Porque o centro escuro, sujo, abandonado, e você querendo, que isso é a história do PSOL, né? É o PSOL. O PSOL é aquele partido que vive sobre a desgraça. Ele é o urubu. Ele vive sobre a carniça. A carcaça da carniça. A carcaça do boi, a carcaça do animal, a carcaça do ser humano. Então ele quer usar, ele disputa, que ele quer lotar esses prédios que estão... O prédio é meu. Se eu não quero alugar, o problema é meu. Nós vivemos numa democracia de um país, de uma república. Nós vivemos num país onde não tem ditadura. Se eu não quiser alugar meus 120 apartamentos, eu não alugo. Eles querem tomar da pessoa isso e entregar para o sem-teto. Isso aí é coisa de países da Venezuela, isso é países da Nicarágua, entendeu? São países da antiga Argentina, que hoje mudou, entendeu? Nós não podemos viver nesse clima. A China, a Coreia do Norte, nós não podemos viver assim. Nós temos que ter a tranquilidade de saber que o teu patrimônio é inviolável, é intocável. Por isso que diz o privado e o público. Senão, vai avacalhar tudo. Em Nova York, quando você quis acabar com os bairros, aqueles bairros abandonados onde a droga tomava conta, foi feito primeiro uma decisão judicial onde o poder público poderia adentrar lugares que estavam fechados, abandonados, para você poder revitalizá-los. Então foram pintadas as fachadas das casas, as ruas foram iluminadas, lixo foi recolhido, policiamento foi quadriplicado, que foi a tolerância zero. O que acontece hoje com a cidade de São Paulo, com o centro? O centro tem que ter tolerância zero. Se você não colocar tolerância zero no centro, você não recupera a Praça da República, a Praça da Luz, a Praça da Sé, você não recupera Campos Elíseos, você não recupera Santa Efigênia, você não recupera o Brás, o Pari, você não recupera esses trechos que hoje são tudo centro. Primeiro pela pirataria. Hoje você fecha lojas centenárias para montar lojinhas, shopping de lojas de óculos falsificados, roupas falsificadas, tênis falsificados, que é isso que comanda a cidade. E quem toma providência? Eu, como presidente da CPI da pirataria, fechei várias vezes shoppings. No dia seguinte eles estavam abertos por decisão judicial. Porque 99% dos shoppings estão lá vendendo todas as marcas piratas. Então, a recuperação do centro cabe a pessoa querer ir no centro. A pessoa não queria ir no Mapping, a pessoa não queria ir na Mesbla,
A pessoa não queria ir na Sears. A pessoa queria ir. Hoje ela não tem onde ir. Porque as lojas estão fechando. E no lugar delas tem a placa aluga-se e vende-se. É um abandono da cidade. A cidade começa a ficar triste. Então a recuperação da cidade está interligada entre segurança, zeladoria, iluminação e pulso forte de quem administra a cidade. Pulso forte. Porque senão é enxugar gelo. Ninguém na história dessa região colocou mais de 15 mil pontos de luz como eu. Ninguém na história dessa região fez 18 quadras de areia pública. Ninguém na vida dessa região recuperou tantas áreas degradadas. Ninguém na história dessa região colocou praças temáticas em bairros que se diziam abandonados. Ninguém nessa região reabriu tantos CDCs que eram lugares de antros de droga, os iluminou, colocou quadras dentro, como eu. São quantos 1000 metros de calçadas novas na região do Ipiranga? Foram indicações minhas de 2023. A comunidade do Pilões, que era esquecida há mais de 60 anos, vai virar um bairro. A Rua Aida, na Vila Carioca, que era um antro de roubo, de furto e de droga, hoje é um lugar de crianças, de jovens e de atletas. Quadras, área de cães, iluminação, quadras de areia, equipamentos de ginástica, futebol de salão. Mas foi um investimento pesado que a gente fez. A gente saiu do México para ir para os Estados Unidos. Ou seja, aquelas áreas de esportes na rua. Muita iluminação. A noite é tão seguro como de dia. O que nós fizemos na região, ninguém fez na história. E as pessoas sabem disso. Ninguém asfaltou tanto na história. Ninguém recapeou tanto na história. Ninguém fez tantas ruas de paralelepípedo tanto na história. E nós fizemos. Foram 3 anos que substituíram os 50. Nós estamos falando agora da Zona Norte. O Jardim Antártica. A UPA do Jardim Antártica. É indicação do Camilo Cristófaro. A UPA da Vila Carrão, da Avenida Carrão. Que vai ser modelo. Quem resolveu trazer a verba foi o vereador Camilo Cristófaro. A UPA da Brasilândia, do Jardim dos Francos, que tem por sinal o nome do meu pai, agradecer ao prefeito, é indicação do Camilo Cristófaro. O que era lá? Uma casa invadida por tráfico. Hoje é uma UBS. O que era o Jardim Antártica? Era uma área abandonada onde tinha carro roubado, tinha tudo que você pode imaginar de ruim. Está aí uma UPA sendo inaugurada. Então nós levamos saúde, nós estamos levando saúde a toda a cidade. Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Só que é de verdade. Porque quando você vê certos candidatos para a televisão, eu defendo saúde, segurança e educação. Ou será que alguém acredita mais nisso? Vai ver o que a pessoa fez. Ela fez algum posto de saúde? Ela colocou base da Guarda Civil Metropolitana? Ela reformou escolas, creches. Aí pode falar saúde, segurança e educação. Mas não, eles não trocaram nenhuma lâmpada. Exemplo é o PSOL. Esses vereadores do PSOL e vereadoras, elas só sabem atirar pedra. Porque a coisa, o maior prazer de um jovem é quebrar uma vidraça. Você vai lá numa casa abandonada e quebra a vidraça e sai correndo. Esse é o PSOL. Agora eu queria saber se ele fosse dono do imóvel e do vidro. Mas não, ele gosta de tirar pedra. Por isso que eles não podem ser governo. E eles têm que apanhar. Eles têm que apanhar porque eles não têm competência para gerir essa cidade. O PSOL não tem competência para comandar um galinheiro. Galinheiro de cidade do interior. Não galinheiro profissional. Porque se você pegar 10 ou 12 mil galinhas aí num frangos, eles não conseguem nem saber onde põe a água para os frangos. Eles não sabem que é automática a queda da água. Então nós temos que entender como dirigir a cidade. A cidade está num estado muito difícil. A cidade está doente. E tem que ser um antibiótico muito pesado para ajudar a nossa cidade. Muito. E é lógico, o Código de Processo Penal tem que ser alterado. É um código dos anos 40. Ele tem que ser modernizado.
Porque não é possível você pegar alguém que furta e ele ser liberado na audiência de custódia e o juiz tem que obedecer à lei porque ele não cometeu ameaça a ninguém. Então isso também prejudica a zeladoria da cidade. Quando você chega num posto de saúde, você vê lá a lista de medicamentos que estão disponíveis no posto. Isso é lei do Camilo Cristófaro. Para você não ficar numa fila, você olha lá, Rivotril 2 gramas. Tem. Eu já vou esperar uma fila para pegar. Não tem. Eu já vou para outro posto de saúde. Isso é Camilo Cristófaro que fez. Foi fácil? Não foi fácil. Foi fácil você chegar num denominador comum depois de aprovar para colocar essa relação e substituir em cada posto de saúde? Não é fácil. Mas isso cabe à eficiência do poder público. Isso é muito importante. A UBS aqui, que será a UPA, aqui do SESI, da Vila das Mercês Brasilina, lá onde é o Parque do Gato, Pau no Gato. Lá era um abandono, era uma UBS caindo aos pedaços. Vai ser uma UPA modelo. Uma UPA que vai atingir mais de 1 milhão de pessoas. Indicação do Camilo Cristófaro. Agora eu pergunto, o que os outros fizeram? Me mostra a obra desses que se falam, que vão atrás das obras da gente. UPAs, esporte, educação, saneamento, asfalto, refazer pistas em paralelepípedo com asfalto, que é outro tratamento, guias, sarjetas, construir campos de futebol, gradeados e cercados iluminados para as crianças. Quem fez isso? Recuperar comunidades que eram favelas, hoje viram bairros. Que dá um prazer de chegar num lugar desse, iluminado, todo piso concretado, ruas com nome. Cadê os outros? Vão aparecer às vésperas das eleições. Quem chega na Vila Carioca, por exemplo? A Vila Carioca existia antes do Camilo e depois do Camilo. Hoje a Vila Carioca tem orgulho de ser morador da Vila Carioca. Hoje o morador tem orgulho. Ele começa a ver que tem olhos para eles. Tantos passaram por lá para cá, porque existe o catavento e o catavoto. O catavento é aquele que gira, todos nós tivemos na infância, e o catavoto. Pegou o voto, depois da eleição desaparece. Essas pessoas, quando chegar na sua porta, pega uma vassoura legal, e dá uma de Jânio Quadros e corre atrás dela. Porque ela só veio buscar teu voto. Isso tá fora de moda, isso tá ultrapassado. Tem que ter serviços prestados, tem que atender as pessoas fora da eleição, tem que dar retorno para dizer não, mas tem que dar retorno às pessoas. Isso, para esse pessoal, não existe. Existe muito dinheiro, gastar muito papel, bandeirinha, comprar certas lideranças, entendeu? Inclusive tem uma pessoa na região que está entrando no Ipiranga, que ela é apoiada por o maior contrabandista do Brasil, que foi preso por várias vezes. Lau Quinchon. Lau Quinchon, entra aí, Lau Quinchon. Ele foi preso por contrabando, ele, o filho e a esposa. E o filho recebeu o título de cidadão paulistano da vereadora Edir Salles. Ela deu o tema, mas por que ela daria? Que cidadão paulistano que é ele? O que ele fez para a cidade? A não ser montar lojas piratas. Aí eu pergunto, por que ela fez isso? Tem coisas por trás, não tem? E por isso que se gasta tanto numa eleição. É gozado, né? A pessoa sai lá da Zona Leste, vem aqui para a região de todo Ipiranga, catar voto. E nunca fez nada pela região do Ipiranga. Será que alguém é bobo? Será que alguém é tonto de acreditar nisso? Gente, a vida da gente pessoal, é lógico que todos nós temos o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de estar... É muito difícil a gente viajar na vida pública. Quem se dedica à vida pública é muito difícil ter tempo para viajar. É muito difícil. Quem se dedica realmente à causa pública, à coisa pública, dia 31 de dezembro, às 8 horas da noite, eu recebo o WhatsApp para tapar buraco. Há horas de mudar o ano. Isso é a vida porque a gente política, porque meu celular todo mundo tem. E eu retorno para todo mundo. Meu celular é o mesmo desde
Dezembro de 1992, quando a Telesp celular deu as primeiras cartas de celular. Quando tem aquele PT 550, que parecia um tijolo, que você tinha que pegar, caçar. Também não mudou muito de caçar sinal, né? Acho que não mudou muito, não. Você continua caçando sinal. Então, o que a gente gosta? A gente gosta de estar podendo ir em algum lugar, almoçar, poder jantar, poder... Quem vive a vida pública é muito difícil ter lazer. Lazer. Você diz assim, eu vou viajar para fora, mas viajar para fora tem que ser 15, 20 dias. Quando acontece isso? É muito difícil. Então, quem se dedica à vida pública se dedica um pouco a se afastar da família, a se afastar das coisas que gosta, a se afastar de viagens, a se afastar de lazer, porque isso é dedicar à coisa pública. Isso é um amor à coisa pública. Agora, esses que aparecem há 3 meses da eleição já viajaram muito, já passearam muito, já compraram muito. Agora eles vêm pegar o voto dos tontos, entendeu? Porque quem vota nessa gente é tonto e o povo não é bobo. O povo sabe quem é quem. O povo sabe dividir a água da pedra, a pedra da água, o joio do trigo. Sabe separar muito bem. Sabe separar quem presta e quem não presta. Quem fala a verdade e quem mente. Quem olha nos seus olhos e diz não. Não dá pra fazer isso. E é aquele que fala, procura. Primeiro que eles não te falam, eles mandam o assessor te procurar. O Camilo Cristóforo é só cara a cara. Mas eu tô falando com o vereador, tá? Por quê? Que é a diferença minha pra você? Então eu atendo essas pessoas, eu tomo café com essas pessoas, eu encontro essas pessoas no meu dia a dia. Não tem diferença.